tarde a todos. É uma honra estar aqui representando aí a UTFPR, que é a universidade que eu fiz o meu programa de doutoramento. E hoje, então, eu vou falar com vocês sobre a avaliação da sustentabilidade do ciclo de vida. Já vou dar mais explicações do que é essa técnica, integrada com a modelagem da informação da cidade, né? Conhecido como SIM, para tomada de decisão em infraestrutura viária urbana. Deixa eu pegar aqui. Pronto. Então, pessoal, brevemente, um pouquinho da minha trajetória, por que eu estou aqui, como que se desenvolveu esse meu doutorado ao longo dos anos. Eu, desde a graduação, gostei da área de infraestrutura e fiz o meu mestrado em BIM, com orientação do professor Sérgio Schir. Terminei meu doutorado, então, que é o que eu estou apresentando aqui hoje, no final do ano passado. Atuo como professora, consultora e supervisora BIM e SIM na Prefeitura de Curitiba e também na minha empresa, o eCity, e agora, recentemente, entrei na Engefoto também. E atuo como membra, líder do GTEC 2 da Beauty Smart Brasil e também aí na BNT e no IB. Queria fazer aqui um adendo bem rápido antes de entrar na parte técnica e agradecer a organização do CEBIC, que premiou a minha tese de doutorado entre os finalistas do 25º Prêmio de Inovação e Sustentabilidade no final do ano passado, que é exatamente o tema que eu vou apresentar para vocês. Então, uma tese de doutorado, ela tem um diferencial, que é o seguinte: tem que ser algo inédito, novo. Ninguém pode ter feito isso ao redor do mundo inteiro. E a gente começa a tese com um problema. No meu caso, eu queria integrar a modelagem da informação da cidade, o SIM, com a pesquisa operacional e a avaliação da sustentabilidade do ciclo de vida. E eu precisei comprovar que não existe, então, nada no mundo desenvolvido para unir essas três técnicas. Já vou explicar o que é cada uma dessas técnicas nos próximos slides. Então, no final do ano passado, eu tive que rodar essa pesquisa e, de fato, não foi encontrado nenhum tema. A avaliação da sustentabilidade do ciclo de vida, a SCV, ela é uma técnica que integra três outras técnicas mais antigas. A primeira é a avaliação do ciclo de vida ambiental, que é a ACV já bem conhecida, que faz aí estudos de pegada de carbono, impactos ambientais, e já tem normatização desde os anos 90 para essa técnica, né? 14.041 e 14.044, as duas ISOs. Temos também a técnica de custeio do ciclo de vida, que é uma técnica também bem popular, que a gente olha não só para o custo da construção, mas também para o custo de manutenção e do ciclo de vida como inteiro. E a ASCV social, que engloba impactos ambientais dentro aí da análise. Então, risco social, por exemplo, e até mesmo impacto no PIB, questões sociais. E temos a nossa querida modelagem da informação da cidade, que integra, então, o BIM com o GIS, ou o SIG, né, o Sistema de Informação Geográfica, e a ideia é olhar isso para o aspecto urbano, para o aspecto da cidade. A técnica de pesquisa operacional, então, por fim, é uma técnica que vem da engenharia de produção, tá? Em que, aqui nesse caso, especificamente, eu utilizei a técnica de otimização, que nada mais é que utilizar algoritmos, que pode ser de IA, inteligência artificial, ou programação linear, para a máquina, né, gerar soluções ótimas. E a gente depois pode aceitar essas soluções ou melhorar, aí, conforme um aspecto humano, um olhar humano. Dessa maneira, depois de eu conseguir verificar que não existe, então, nenhum trabalho que integrou essas três técnicas, a gente precisou
pesquisar quais as ferramentas que iriam ser úteis para essa metodologia que a gente está desenvolvendo, né? Esse framework. Lembrando que o objetivo é otimizar o traçado do corredor urbano, utilizando impactos ambientais, custeio, impactos sociais e a otimização dentro de um modelo de informação da cidade. Então, nós tínhamos aqui 3 opções de ferramentas. A primeira é a ferramenta Trimble Quantum, que é uma ferramenta utilizada pelo DENIT já aqui no Brasil, mas em poucos casos, e que te dá aí várias soluções de um traçado urbano ótimo para o nível de custo, né? Olhando pelo custeio, o impacto financeiro daquela obra. A segunda opção seria o Path Explorer aí, de uma empresa canadense que se chama Softtree Optimum. Essas 2 soluções, ferramentas aqui, elas são ferramentas mais baseadas em CAD, e elas têm uma limitação, que é que elas são desenvolvidas para zonas rurais, então, para um aspecto de rodovia não urbana, né? Que sai aí do âmbito de urbano. E, por outro lado, nós temos aí a ferramenta que foi escolhida para endereçar e continuar essa tese, que é a Autodesk InfraWorks, que além de integrar muito bem com o SIM, você consegue ver as camadas disso com muita qualidade gráfica e também com o conteúdo, a base de dados é muito facilmente importada e você consegue ter toda essa gestão. Ela funciona muito bem para cidades. Então, essa foi a escolha, a gente categorizou isso, listou aí os benefícios de cada ferramenta e optou por seguir com a InfraWorks. Esse, então, é o framework, o método que foi desenvolvido. Vocês podem perceber que ele é bem detalhado, então, nós temos aqui a parte de requisitos e informação, alinhado com a norma 19.650, já tratando de definir quais são as informações necessárias para o nosso modelo de informação da cidade. E aí nós vamos seguindo em vários aspectos que vão seguindo a norma de ACV, que é a norma para avaliação do ciclo de vida. Então, definição, objetivo e escopo, e análise de inventário, e avaliação de impacto, e aí a gente volta para a modelagem da informação. Olhando assim, quais são as informações, como que a gente vai desenhar essa cidade, né? Quais são os dados que a gente precisa imputar lá dentro e modelar mesmo. Por final, a gente vai para a otimização do corredor, que é rodar o algoritmo mesmo e interpretar os dados. E aí pode ser um ser humano, deve ser um ser humano que intervém e faz essa análise. Eu queria ressaltar aqui também que esse método, ele integrou, então, objetivos de desenvolvimento sustentável. Aí a gente tem toda a questão de cidades sustentáveis, infraestrutura sustentável dentro dos ODS. A gente categorizou, inclusive, os requisitos de informação baseados nisso, os OIRs, né? Os requisitos de informação da organização baseados nos ODS. E também seguimos aí as 2 normas ISO, a 14.040 e 14.044 para a SCV. E utilizamos também a norma ISO 19.650 para modelagem da informação da cidade. E entre as soluções, a gente teve que utilizar outras ferramentas, além das ferramentas BIMs usuais. Então, a gente utilizou o InfraWorks, utilizamos a Construction Cloud como CDE, mas precisamos utilizar também o OpenLCA e o Orça Fácil rapidamente para organizar os dados. O interessante é que o OpenLCA, ele é um software aberto, e a gente tentou priorizar soluções abertas aí para a nossa tese também. Então, o InfraWorks, ele lê arquivos IFC, ele recebe esses arquivos, mas ele não exporta. Mas, se comparar com as outras 2 ferramentas, também ele tinha esse diferencial. O OpenLCA, então, é uma ferramenta aberta também. O Orça Fácil, uma ferramenta privada, mas que nos ajudou a organizar. E também base de dados, precisamos de algumas bases de dados. E aí a EcoInvent, ela vem nos trazendo as informações de impacto ambiental. O IPCC traz a metodologia para calcular a pegada de carbono. O
O Psilca traz os dados sociais e da Caixa, a Sinap, do DENIT, a Cicro, a gente teve os dados de custeio. Aqui é um gostinho de como a gente aplicou isso no InfraWorks e vem a grande sacada da tese. Então, a gente tem uma ferramenta integrada ao InfraWorks que faz essa otimização do corredor. Então, a gente define 2 pontos. Isso pode ser feito para o setor rodoviário, ferroviário também. A gente define esses 2 pontos e ele traça qual é a rota mais barata, com menos impacto financeiro, digamos assim. Então, aqui, ao meu lado esquerdo, a gente vê que tem um ambiente em que a gente coloca os custos de construção e terraplanagem, e esses dados, esses preços, eles vão ser imputados para dentro do algoritmo e vão conseguir nos apoiar para ver qual é a solução financeira mais viável. Qual é a sacada, então? A gente utilizou essa ferramenta com os dados financeiros, com os dados sociais e com os dados ambientais. Porque a gente percebe que o setor ainda de tecnologia não está olhando para esses outros indicadores que saem só do financeiro, né? A gente está ainda muito preso no financeiro. E a própria ferramenta, ela poderia ser adaptada para isso. E então, é meio que você começar a ver outras potencialidades mesmo, não só do InfraWorks, mas das outras ferramentas aí que trabalham com isso. A gente também utilizou o Country Kit Brasil, com os padrões de DENIT, para fazer a modelagem da informação aqui no InfraWorks. O mais interessante aqui, então, na hora da gente avaliar o método, a gente conseguiu não só comprovar que os resultados com os dados ambientais, sociais e custeio, eles eram diferentes, como a gente conseguiu analisar o resultado dos dados financeiros com um projeto real da Prefeitura de Curitiba e verificar que, de fato, o algoritmo ele funciona e ele pode ser confiável, que era uma das nossas preocupações. Pô, será que ele vai nos fornecer, de fato, uma solução confiável? Sim, a gente conseguiu comprovar isso cientificamente. Então, aqui do lado direito, ao meu lado direito, vocês podem ver em azulzinho, a gente tem 3 opções de corredores. Tá? Aquela mais acima é a opção com menor custo ambiental, tá? Com menor impacto ambiental. A do meio é com menor risco financeiro, impacto financeiro, e a mais embaixo é com menor risco social. Aqui são os dados, a gente tem a tabela também com os resultados finais. Então, a ideia é que um ser humano, depois disso, consiga analisar essas soluções e pensar, pô, por que não passar por aqui para a gente mitigar aqui um risco social ou um impacto ambiental? Além disso, é muito interessante que a ferramenta, ela nos permite, por exemplo, junto com o GIS, evitar todos os parques ou praças da cidade. Então, ela tem uma inteligência que você consegue colocar restrições de limites e que faz aí ela ter um potencial gigantesco para a gente utilizar na cidade e tomar a melhor decisão, além desses critérios aí de custeio, ambientais e sociais que a gente conseguiu adaptar. Já do lado esquerdo, ao meu lado esquerdo, direito de vocês, a gente consegue ver a solução com menor risco financeiro, que está em cinza, nesse mapa em vermelho. Tá? Vocês podem ver que esse mapa é um mapa também de adequabilidade. Em vermelho são onde tem edificações mais altas, então o algoritmo ele vai evitar passar para aquele lugar, né, para aquelas edificações, e em verde é onde tem pontos de praças, enfim. A ideia aqui foi comparar com o resultado do projeto real que está sendo executado. Então, a gente percebe que é muito parecido. A solução do algoritmo é muito parecida com a solução de um ser humano aí que desenvolveu o projeto. No entanto, a gente poderia colocar mais restrições, talvez. Eu não quero passar por praças, porque nesse caso, vocês podem ver que as praças elas estão em verde.
isso significa que elas não estão sendo evitadas pelo algoritmo. Então, aí talvez seria algo até que a gente pensar se essa é a melhor solução mesmo ou não. Pessoal, é isso a minha apresentação. Eu deixo aqui o meu contato. Eu tenho aqui o meu e-mail, o meu LinkedIn, eu posto algumas coisas lá. Eu gostaria de agradecer muito ao BIM Fórum Brasil pelo convite e pelos organizadores da conferência. Lembrando que esse foi um trabalho desenvolvido pela UTFPR, né, no meu programa de doutoramento. E fico à disposição para a gente conversar depois, trocar aí dúvidas e... Enfim, pode me mandar mensagem no LinkedIn ou conversar depois aqui pessoalmente. Muito obrigada.